Nessa manhã, nós estamos encerrando o Setembro Amarelo. E eu oro para que você seja uma voz de esperança, aqueles que estão talvez perdendo a esperança. Nós passamos setembro inteiro celebrando, e cada ano nós temos uma campanha de um culto joy, onde em setembro nós paramos o que nós estamos fazendo, e nós de fato nós queremos trazer alegria, expectativa e sentido de vida para essas 38 pessoas que por dia se suicidam no nosso país. Talvez o suicídio é uma realidade muito longe da tua casa, mas o suicida ele é silencioso, e é da noite para o dia que ele se manifesta e que de repente você se surpreende. Nós ao longo da vida nós tivemos tantas histórias de filhos que encontraram pais pendurados em cordas, pessoas que têm sentimentos suicidas quando chegam em parapeitos, em andares, pessoas que convivem flertando com esse pensamento. E nessa manhã eu quero me aprofundar sobre isso. O tema dessa manhã é feche os olhos. Fale para quem está perto de você aí, fale para eles, feche os olhos. Feche os olhos. E a Natane, pasmem, ela nasceu na igreja. A Natane fazem pelo menos 4 anos que eu conheço ela, e eu nunca imaginei que a Natane podia ter sentimento como esse. Há 1 ano e 2 meses atrás, ela conseguiu romper com isso. Ela conseguiu sair desse lugar. Mas foram muitas e muitas vezes que ela se segurou para não jogar o carro contra o caminhão. Muitas vezes que ela se segurou para não se jogar na frente do ônibus. E era uma pessoa extremamente sorridente. Para quem conhece ela, ela é doce. Ela é uma pessoa linda, uma pessoa que sempre está good vibes. Eu não lembro de um dia que eu vi a Natane depressiva, chateada, deprimida. Não lembro. Porque no contexto geral ela sempre estava muito bem. Só que qual foi a nossa surpresa o dia que ela levantou essa bandeira e ela falou, eu preciso de ajuda. E ela saiu desse buraco. Se você tem passado por momentos como esse, não deixe para amanhã, o tempo não cura nada. Se o tempo curasse, Deus seria desnecessário. Mas nós temos a solução e é importante que você fale sobre essa sua luta. Talvez não é só luta, mas pode ser de um filho, de uma esposa, um lugar que talvez nós não conhecemos, mas se você não falar, nós nunca vamos saber. Então, fica aqui o nosso encorajamento, nós queremos que você não tenha medo. Jesus tem um amanhecer, Jesus tem um sol da justiça para a sua vida, amém? Você trouxe sua Bíblia? Quem trouxe sua Bíblia, levanta ela, pode ser o aplicativo, não tem nenhum problema, eu gosto muito do aplicativo, sempre estou no aplicativo. Se você puder, abra Gênesis 3 comigo. E quero agradecer aqui a oportunidade, Léo, Pamela, nós estamos num domingo clássico de eleições, isso aqui é uma superlotação. Você sabe que o brasileiro, muitas vezes ele não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, ele vai, por exemplo, viajar, ele fica 3 dias arrumando a mala. Você fala, cara, arruma logo a mala aí, vamos lá jogar bola. Não, eu vou viajar, eu preciso ver minhas coisas. E na verdade não tem coisa nenhuma, né? E hoje é o dia de votação, então ele acordou setado, falando, não, hoje eu preciso votar, tá, e o culto? Ah, não vai dar, porque, né, vai que eu não vote, né? Mas a gente tem o dia inteiro para votar. Quem já votou aqui hoje? Olha, pouca gente. Eu também não. Mas a gente vai sair daqui e ter a tarde inteira. E se as pessoas percebessem que à tarde não tem ninguém na fila, você chega lá, já vai votar, e vai embora. E de manhã agora está todo mundo parado, esperando a fila, está hiperlotação, todo mundo ansioso. Mas graças a Deus por você que veio aqui nessa manhã, porque nós estamos no segunda sessão desse campus. E olhe para trás lá, veja quantas cadeiras tem. Está vendo quantas cadeiras tem vazias? Quase nenhuma. Nós estamos meia lotação já, no segundo culto. E eu quero agradecer muito a tua presença. E eu quero contar muito com a tua ajuda. Nós estamos tirando uma locomotiva da inércia. Sabe quando o carro está parado no trânsito, você está no meio da BR, e você sozinho, e de repente alguém para, desce e empurra, outro vem e empurra, e de repente o carro, ele anda sozinho, que você até faz de conta que está empurrando só, né? E assim é uma igreja no cinema. O começo de tirar da inércia vai muito esforço. Mas daí alguém vê a gente empurrando, ele vem e empurra mais um pouco.
vem o outro, empurra mais um pouco. E chega uma hora que você vai estar só andando atrás do carro, assim, ó, falando, não, estou chamando os amigos, né? E a gente tem um dilema sempre, porque se a gente faz uma divulgação muito massiva, a gente passa aperto aqui dentro, né? Semana passada ficou um monte de gente sentado nos degraus. Então, se a gente convida pouco, sobra lugar. Se a gente convida muito, falta lugar. Então, nós temos lugar realmente aqui bem limitado. E eu quero muito contar com a tua ajuda. Tem uma estatística que prova que 1% das pessoas que vêm na igreja vêm porque a publicidade e o marketing alcançaram ela. E 85% de quem está na igreja veio por causa de um amigo. Então a gente nunca vai conseguir vencer um convite baseado no teu nome. Para isso, quero dizer que você é a pessoa mais importante para convidar alguém para estar aqui. Por quê? Porque você está vindo. Não tem como alguém que não está vindo aqui falar, viu, vai lá. Não, eles não vão vir. Mas você está indo? Não, eu não estou. Então, se cada um de vocês, semanalmente, mensalmente, tiver essa disposição de nos ajudar, convidando um amigo, convidando um colega de trabalho, em poucas semanas a gente vai ter que pedir para você parar de convidar as pessoas, porque não vai caber tanta gente aqui dentro. Mas nós temos essa missão, você está em missão, isso aqui é uma base missionária. Você podia hoje estar debaixo de uma barraquinha, cheio de cachorrinhos, envolvido numa causa de doação e adoção de cães. Tem bastante gente hoje lá no Parque Barigui, Parque São Lourenço. Enquanto outras pessoas estão envolvidas com causa autista, outras pessoas estão envolvidas com programas de corrida para a terceira idade. Você podia estar alongando um velhinho agora de manhã na praça. Falando, vamos lá, Dona Maria, a gente vai tentar correr hoje, tá bom? Então corre. E a Dona Maria está correndo e você está do lado, incentivando ela. E a verdade é que nós cremos que numa sociedade civilizada, cada pessoa carrega uma causa. E nós aqui, nós temos uma causa. E a nossa causa é a eternidade. Nós queremos estender a eternidade no coração de cada brasileiro, no coração de cada curitibano. Então, cada vez que você vem aqui, mais do que você estar vindo aqui, você está trazendo o reino de Deus para Curitiba. Nós estamos dentro de um templo de consumo. Dentro de um shopping desse são mais de 500 funcionários, que acontecem muitas coisas por trás daqueles estoques ali. Acontecem abusos, acontecem tiranias, acontecem sonegações de impostos, acontecem desvios e roubos de coisas. E nessa polis, dentro dessa cidade, nós estamos. Você sabia disso? Nós estamos sentados aqui em cima, literalmente dentro do olho do consumo de uma cidade. E não tem a menor dúvida que Satanás está muito incomodado com a minha presença e a tua aqui. Porque ele queria a gente dentro de um cantinho, lá num quadrado, falando, viu, não incomode a cidade, porque a cidade é onde eu gosto de fazer o meu baile. Mas nós criamos uma igreja que ela não se retrocede, ela não se guarda, mas é uma igreja que avança. Uma igreja que conquista, uma igreja que coloca luz, uma igreja que traz reconciliação, uma igreja que traz a verdade, uma igreja que está em avanço, e por isso nós estamos aqui. Nós podíamos estar num lugar mais confortável, mais seguro, um lugar mais, socialmente falando, mais fechadinho, mas o dia que Deus colocou a palavra sobre a igreja no cinema, ele falou, ide por todo o mundo, e o mundo está dentro desse shopping. Milhares de pessoas passaram por esse shopping. E eu sei do impacto espiritual, que é nós estabelecermos o corpo de Cristo, o reino de Deus, como marco nesse shopping, nessa manhã. Aquilo que nós fazemos nessa manhã reflete a semana inteira. Satanás e seus demônios, eles precisam tocar daqui, porque a gente chegou. Porque o reino chegou. E o reino faz sentido no meio das trevas. A luz faz sentido na escuridão. Então, eu conto muito com você. Coloque as duas mãos nesse manche, nessa missão, e vem com a gente, porque a gente tem um plano. Nós queremos colonizar essa cidade com o reino de Deus. Como que nós fazemos isso? Domingo, após domingo, após domingo. Quantos aqui já tiveram encontro com o reino de Deus através da igreja do cinema? Levanta bem a mão. São muitos testemunhos aqui de pessoas que um dia chegaram como vocês. Sentaram, aceitaram um convite, e a partir dali Jesus foi suficiente e fez aquilo que só Jesus podia fazer.
Levanta bem sua Bíblia, feche teus olhos e diga assim comigo: essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso o que ela diz que eu posso, e eu tenho o que ela diz que tenho. Nessa manhã, eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou prestes a receber a indestrutível, a incorruptível, a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, nunca, 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 eu jamais serei o mesmo, por isso eu declaro, aleluia, amém, amém. Aplauda essa palavra aqui. Essa palavra aqui transforma nações. E nessa manhã nós estamos sentados em torno dessa palavra junto com milhões e bilhões de pessoas. Hoje existem mais de 2 bilhões de crentes sobre a terra. E eu e você, nós fazemos parte desse reino. E as pessoas ao redor do mundo hoje, grupos como esse. Alguns estão escondidos, outros estão públicos, outros estão numa multidão de 5 mil, outros estão numa pequena casa com 3 pessoas. Mas nós estamos nesse corpo de Cristo. Nós não somos uma religião, mas somos um reino que tem um rei. Amém? Gênesis 3, você pode abrir comigo. O texto ele diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? E Eva respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. E é claro que vocês não morrerão, respondeu a serpente à mulher. Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda, e o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e a comeu, e depois deu ao marido que estava com ela, e também o comeu. Naquele momento, diz comigo assim, seus olhos se abriram. Naquele momento, diz comigo, seus olhos se abriram. E eles perceberam que estavam nus. Por isso coseram folhas de figueiras umas às outras para se cobrirem. Então, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher viram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. E agora diz comigo assim, e se esconderam deles. E se esconderam dele. Entre as árvores. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado que nós podemos viver na medida que o Senhor vive. Podemos ser na medida que o Senhor é. Podemos ousar na medida que o Senhor ousa. Podemos ter fé na medida que o Senhor caminha em fé. Obrigado, Senhor, porque do reino que nós pertencemos, a palavra impossível, ela não existe. Por isso, nessa manhã, nós estamos aqui, Senhor, em torno da tua palavra, entendendo para aquilo que o Senhor nos levantou nesse tempo. Nós queremos ouvir, Pai, a tua voz, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa manhã é feche os olhos. A mulher e o homem foram criados, Deus colocou eles dentro de um lugar e falou assim, só não comam daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. A mulher olhou e falou assim, puxa, eu queria conhecer daquele conhecimento, o mal. Em seguida ela comeu dessa árvore, e a desobediência da mulher, a gravidade não foi que ela desobedeceu a Deus. Não, a consequência foi que o conhecimento que ela teve acesso não foi bom. Deus criou o mal, não sei se você sabe disso. Tanto que essa árvore do conhecimento do bem e do mal estava plantada no jardim. Só que Deus nunca desenhou um homem e uma mulher para se relacionar com o mal. Nunca. Eu e você, nós não fomos criados para nós nos relacionarmos com o mal. Quando ela tomou conhecimento do mal, a Bíblia diz que a morte entrou no mundo. A partir dali um ser humano se tornou mortal. De imortal ele se tornou mortal. Por quê? Porque ele conheceu aquilo que mata. Ele conheceu aquilo que empobrece. Ele conheceu aquilo que escraviza, o mal. E aí, a partir disso, a Bíblia diz que quando ele conheceu o mal, os olhos se abriram. Olha que interessante, mas eles estavam andando de olho fechado? Será que eles ficavam tateando? Que olhos são esses que se abriram?
E é sobre isso que eu quero pregar nessa manhã. Os olhos que se abriram são os olhos que nessa manhã Deus pode fechar na sua vida. E à medida que eles conheceram o mal, Deus ele volta na rotina dele, onde na virada do dia, cada final de dia, Deus voltava para ter um tete-a-tete com Adão. E naquele dia Adão ele vazou. Não sei se já aconteceu isso com seu marido, com sua esposa. Mas sabe aquele dia que todo dia você conversa, toma um café, está no almoço, está feliz, e um dia você vê que teu marido está em outra frequência. Tem um dia que teu marido não veio para o café. Tem um dia que teu marido está sempre virando o olhar para o lado, está ignorando uns assuntos. E aí começa uma desconfiança, você vai no celular dele, fica cheirando a roupa dele. Você fala, tem alguma coisa acontecendo. E aí aconteceu que Deus ele começou a perceber que Adão estava estranho. E aí ele fala, Adão, cadê você? Se naquele momento Adão não tivesse escondido, a nossa história seria diferente. Mas Adão foi covarde e se escondeu. E o texto ele diz, porque eu tive medo e me escondi. Eu tive medo e me escondi. Porque os meus olhos se abriram, eu tive medo. E porque eu tive medo, eu me escondi. E Adão falou assim, por que você se escondeu? Ele falou, porque eu estava nu. E Deus ele olha e fala, mas quem te disse que você estava nu? Eu te criei nu. Você está aí há anos andando peladão. E agora só tem você e tua esposa. E agora você está com vergonha de mim que te criei. E foi naquela hora que a ficha caiu. E uma voz entrou na mente de Adão dizendo, você está pelado, você está nu. E Deus ele recrimina essa voz dizendo, quem te disse que você estava nu? Foi a mesma voz que ele ouviu quando os olhos se abriram. Essa voz passou gerações, épocas, eras. E essa voz está dentro de mim e de você todo dia, falando, viu? Você está pelado, viu? Você vai se expor, viu? Você vai perder, viu? Você vai ser atropelado, viu? Ninguém gosta de você. E existe uma voz dentro da consciência humana que ela só cala quando os teus olhos fecharem. Enquanto os teus olhos não fecham, a voz ela não cessa. E a voz talvez é a voz da insegurança. Talvez para outros é a voz do vitimismo. Para outros é a voz da depressão. Para outros é a voz da vaidade. E a verdade é que ninguém está falando nada de você, mas você todo dia acorda e se acusa. Todo dia você acorda e de novo você se xinga. O medo é o cárcere com grades invisíveis. E hoje o meu tópico é medo. Tive medo e me escondi. Por isso o tema dessa manhã é feche os olhos. Napoleão Hill, em seu livro famoso, não sei quantos já leram Napoleão Hill aqui, levanta a mão. Existe um best-seller dele que é Quem Pensa Enriquece. E esse best-seller, ele pesquisou os 6 maiores medos que tornam uma pessoa problemática. Com um vasto estudo, ele entrevistou milhares de pessoas. Cientificamente, ele identificou quais são os 6 maiores medos de uma pessoa. O 6º medo que ele identificou foi o medo de ficar pobre. Sabia disso? O medo de ficar pobre é o teu temor sobre amanhã te faltar algo. É sobre você não ter o dinheiro para pagar o aluguel. O medo de você não ter a comida na mesa. O medo de faltar para os seus filhos. Medo da subsistência. É um dos 6 maiores medos que um ser humano todos os dias acorda. Pobreza é um estado de mente mais do que um estado da sua conta. Não sei se você sabia disso. Mas as pessoas elas têm medo de ficar pobre, mas pobreza não tem a ver com o dinheiro que você não tem. Pobreza tem a ver com o pensamento que você não se liberta dele. O 5º maior medo da humanidade é o medo da crítica, sabia disso? Do julgamento. Por isso as pessoas não falam em público, por isso as pessoas não vivem dentro de um ambiente desse como criança. Por isso que dentro do elevador você não fala com ninguém. Você entra no Uber, você mal consegue dizer oi pro cara. Porque no fundo você não quer ser percebido. Mas dentro disso tem um medo dentro de você de ser julgado. O que vão falar de mim? O que estão pensando de mim? Medo de pôr uma roupa. Medo de você, de repente, fazer perguntas. Que você pensa que as pessoas vão rir de você porque você não sabe. O 4º medo
é o medo da doença. Quanto mais as pessoas escutam sobre doença, mais doentes elas ficam, sabia disso? O medo da doença torna os doentes doentes. A maioria das pessoas, elas não estão doentes por causa de algo que aconteceu no corpo dela. Elas estão doentes porque elas conceberam uma doença na mente. E o corpo obedece à sua mente. Muitas pessoas, elas temem de um dia não poder mais levantar, caminhar, correr. E elas estão cristalizadas pelo medo da doença. O terceiro medo que ele identificou nas pessoas é o medo da perda do amor da vida. Eu tenho um primo, e esse primo ele parou na vida, no dia que ele perdeu o primeiro amor da vida dele. Meu primo Marcos, hoje, ele tem quase 50 anos, e ele tem comportamentos de um menino de 12. Mora com o pai. Porque aos 17 anos ele teve um grande romance, um grande amor da vida dele. E essa moça, como toda moça, tem direito. Um dia ela falou, não, eu não gosto mais de você. E esse cara, ele bugou, bateu o pino e ficou ali, com 17 anos. E eu vi esse cara sendo um zumbi. Ele é zumbi até hoje. Está no remédio antidepressivo, obeso, olhar fundo, anda com as mãos para frente. Conhece alguém assim? Só que ele não usou droga. Ele não foi órfão. Ele não foi uma criança mal amada. Ele só foi alguém que perdeu o amor da vida dele. Por isso que é grave quando você fica brincando com o sentimento das pessoas, porque esse é um dos 6 maiores medos de uma pessoa. E talvez você não sabe o trauma que você pode estar causando em alguém que você defraudou. Você leva essa pessoa até um rolê, dá uma brincada com ela, mas no fundo você sabe que você não quer nada com ela. Quantos homens da nossa sociedade estão fazendo isso hoje com mulheres? Quantas mulheres hoje que são vítimas de um medo como esse? Que o grande amor da vida delas, ela perdeu. Aliás, poucas pessoas estão casadas com o grande amor da vida dela. Tanto que dali saiu até uma canção. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Alguns até podiam cantar no casamento. E eu entendo essas pessoas, porque elas perderam o amor da vida delas, mas elas não pararam, eu não posso parar. Talvez não era você o grande amor da minha vida, mas eu vou continuar. Porque casamento eu não caso para ficar casado, eu caso para acessar um lugar chamado família. Eu sempre falo para alguns casais, casamento, a esposa, é a ripa no riacho, meu irmão. Você só precisa usar ela, passar por cima e entrar num lugar chamado família. Então, não seja tão exigente com a ripa. Tenha expectativa sobre o que está do outro lado do rio. Uma esposa, ela é importante para te levar num novo ambiente de existência, chamado pai, mãe, filho, família. O quinto medo do ser humano é o medo da velhice. Tem alguém aí que tem medo de ficar velho? Por isso que a estética, a cosmética, ela está crescendo tanto. Nunca em toda a história a estética ela teve tanta ascendência quanto nos últimos dias. Por quê? Porque cresceram a quantidade de bundões, bundas moles. Tem medo de ruga. Tem medo de ficar velho. Meu irmão, você tem medo de ficar velho, é porque você não viveu o suficiente. Esses dias eu postei, eu não vejo a hora de eu ficar velho. Porque eu vou ser o velho mais louco que alguém conhece. Daí uma amiga minha do Canadá falou, eu queria ser teu vizinho. Na tua velhice eu quero ser tua vizinha. Por quê? Porque a Bíblia diz que a idade, os cabelos brancos são a coroa na cabeça de um ser humano. Sabia disso? Os teus cabelos brancos deveriam revelar mais vida do que morte. Mais experiência do que frustrações. Mais energia e expectativa do que apatia e medo. E o último, medo da morte. Que é o medo que talvez todos nós aqui, sem exceção, tememos. Esses medos podem ser superados pelo autoconhecimento, pela autoconfiança, por uma ação decidida. E Napoleão escreve isso nesse livro. Esses medos podem ser superados por autoconhecimento, autoconfiança e uma ação decidida.
E aí eu te pergunto, mas se eles podem, então por que as pessoas ainda têm medo depois de ler o livro? Porque a autoconfiança, uma ação decidida e autoconhecimento não tira o teu medo. Não tira. O medo te sequestra da plenitude de vida que Deus tem para a tua casa hoje. O medo se reflete em pobreza. O medo interrompe o ciclo natural da riqueza na sua vida. Sabia disso? As pessoas, elas não são pobres porque elas são burras, porque elas não têm competência. Não, elas são pobres porque elas estão cheias de medo. E o medo te empobrece. O medo, ele te sabota. O medo, ele te faz retroceder numa oportunidade. O medo te faz você ficar onde você tinha que se mudar. O medo faz você dizer sim para um casamento onde você disse não. O medo te faz dizer sim para um namoro onde você disse não. Porque ele não é tão bonitinho. Mas, na verdade, tanto faz se ele é bonitinho. A questão é que você teve medo. Medo é o tamanho da distância entre você e a vida que você deseja viver. Por isso, nessa manhã, eu creio que Deus, ele quer fechar os teus olhos nessa manhã. E você de olhos fechados, você será destemida. Você será destemido. E destemido, eu te garanto, sem fazer força, você vai viver uma vida que você sempre desejou viver. E as pessoas vão falar, mas como você consegue ser assim? É porque os meus olhos foram fechados. Eu caminho pelo que eu sei, não pelo que eu vejo. O medo tem sido um dos pecados mais tolerados dentro da igreja. E é pecado. Pecado e pobreza são dois pecados de estimação de dentro do corpo de Cristo. A gente acha bonitinho ser pobre. Inclusive, a gente tem todo um evangelho, né, um aparato do evangelho para ajudar o pobre. Mas a gente esquece de dizer para o pobre, primeiro, que ele está em pecado. Por isso tem que ter arrependimento da pobreza. Pobreza é uma coisa que começa acabando na sua vida, se arrependendo dela. Depois, Deus começa a mudar a tua história, mudar a tua sorte, e no final você está livre da pobreza. Calma, eu fico milionário? Não estou dizendo isso. Talvez a proposta bíblica não é a gente morrer milionário, mas com certeza é ter vida em abundância. E eu não consigo ver um pobre dizendo, não, a minha vida tem abundância. Mas você me dá uma carona até ali? Ué, mas não é abundância de vida? Por que você está pedindo carona? Não é abundância de vida? Por que você está pedindo dinheiro emprestado? Não é abundância de vida? Por que você está retendo quando você devia ofertar? Pobreza e medo são dois pecados de estimação da igreja. E hoje eu quero dizer para você, se arrependa da pobreza e se arrependa do medo. Calma, mas por que eu deveria se arrepender do medo? Para não acontecer o que aconteceu com um homem chamado Jó. Quem aqui já conhece a história de Jó? Jó foi um exemplo clássico de um homem que entendeu o poder letal do medo. E hoje eu quero te convencer por que você precisa romper com o medo. As consequências do medo de Jó foi que ele perdeu todos os bens materiais. Ele tinha mais de 3.000 camelos, 500 jumentos. Ele foi um dos homens mais prósperos da sua época. Ele perdeu em um dia só toda a família dele num desabamento. Você consegue imaginar você perder teus netos, teus filhos, tua esposa? Esposa não, né? Se eu não me engano, a esposa não. Mas toda a descendência morreu num desabamento. E você sepulta todos os teus filhos. Ele perdeu a saúde a ponto das pessoas não se aproximarem dele. Ele estava ali como se tivesse lepra, com cacos de telha, cacos de vidro, tentando limpar a casca, o bicho que se formava na sua pele. Ele teve um isolamento social, como todo rico que quebrou, experimenta. Você sabia que quando você é rico, você é cheio de amigo? E quando que você não é rico, você não é tão cheio de amigo? Porque os amigos gostam das coisas que você tem. Tua casa, tua chácara, tua empresa, teu carro, tua praia. Mas imagine que da noite para o dia você perde tudo. E aí ninguém mais te liga. Ninguém mais traz o vinho. Ninguém mais traz a carninha para fazer aquela carninha depois do culto, né? A gente gosta aqui depois desse culto. A gente se organiza nas casas e várias pessoas vão nas casas e passam um domingo adentro ali, tomando um vinhozinho, compartilhando essa palavra, vendo o que Deus está fazendo. Mas de repente ninguém mais te chama. Ele teve uma crise de fé, onde ele falou, Deus, mas eu fiz tudo certo. Conhece um crente assim?
que ele fez tudo certo e deu errado. Porque criaram na nossa mente uma história que se fizer tudo certo, dá certo. Mas no reino de Deus, nem tudo que você faz certo dá certo. Por isso que no reino de Deus, nem todo aquele que fez tudo errado, deu errado. O reino é um reino de ponta cabeça, onde todo erro é um acerto, onde muitos acertos são graves erros no reino de Deus. E o desgaste emocional e psicológico, quando ele escuta a própria esposa dele falando assim, cara, amaldiçoe esse Deus, que Deus que é esse, que te faz ficar desse jeito aí. E eu confesso que eu cresci como pastor e filho de pastor, e a minha pergunta era, mas por que Deus? Por quê? Por quê? E esse porquê foi o maior porquê bíblico que eu tive na vida. Por que Jó fez o que fez? E aí um dia eu descobri o porquê. E Deus falou assim, eu estava tratando em Jó o pecado que tem em todo o resto dos crentes no mundo. O pecado do medo. Quando você bebe, quando você fuma, você adultera, você mata, você rouba, você é violento, todo mundo fala que é feio. Mas quando você tem medo, todo mundo te respeita. Só que o medo não devia ser respeitado. Porque o medo ele te aprisiona num lugar onde você nunca mais vai prosperar. E se eu sou teu irmão, se eu sou um libertador na sua vida, eu devia chegar e falar, sai do medo. Saia desse medo. O texto lhe diz assim em Jó 3,25, o pior dos meus medos tornou-se a realidade. E o que eu mais temia aconteceu. Sabe o que esse texto está dizendo? Que aquilo que você teme é aquilo que vai te sobreviver. Eu tenho 4 filhos. E todos os dias, sabe o que eu falo? Todas as semanas, de tempos em tempos, eu não tenho medo de perder meus filhos. Só que dentro de mim tem um grito dizendo assim, putz, esse é o pior medo meu. Vai que eu temo. E tem gente que não tem filho para não ter, por causa do medo de perder o filho. E eu tenho meus 4 filhos e falo, eu não tenho medo de perder meus filhos. Porque enquanto eu viver com eles, eu vou tomar tudo. Eu vou desfrutar de tudo que eu puder. Eu vou beijar eles, eu vou levar eles, vou viajar com eles. E eu vou ser o melhor pai do mundo para que o dia que um deles morra, eles não me levem um pedaço junto pela culpa. E que eu falo, não, enquanto ele viveu foi ótimo. E eu tive filho para viver, para desfrutar enquanto ele viveu, não para passar o resto da minha vida agora me lamentando no que eu não vivi com os meus filhos. O medo de perder uma esposa, que você fala, meu Deus, sem ela meu mundo acaba. Cuidado, meu irmão. Sabe por quê? Porque todos os teus medos, eles se tornam os teus ídolos, e Deus, ele ama destruir ídolos. Deus, ele precisa destruir altar de idolatria. E tem pessoas que o filho se tornou um altar de idolatria, motivado pelo medo de perder o filho. Então, como eu não quero perder o filho, eu fico dando tudo pro meu filho, eu fico fazendo tudo pro meu filho, eu levo meu filho aqui, levo meu filho lá, devia estar vindo no culto, está lá no parque, não sei de onde. Por quê? Porque é o meu filho e eu quero ser o melhor pai do mundo. Ei, acabou de virar um ídolo. E motivado pelo medo, a gente coloca ídolos na nossa vida e não percebe. Talvez o teu casamento é teu ídolo. Você lustra tanto o teu casamento que no fundo Deus está falando, ei, eu vou precisar estragar teus planos aí. Porque esse casamento está tomando meu lugar. Talvez hoje teu medo é de quebrar a empresa e você fica lustrando a sua empresa. Põe tudo dentro da sua empresa. Por quê? Porque você está motivado pelo medo, vai que dá errado, vai que fecha. Talvez o teu medo hoje é perder emprego e você dá tudo pelo teu emprego. Meu irmão, tudo que você teme se torna o teu ídolo. E tudo que se torna o teu ídolo, você vai ter que dar o desprezo, o desgosto de Deus ter que vir e destruir o teu ídolo. E aí eu posso concluir que Deus destruiu 6 altares de idolatria de Jó. Porque Jó, ele falou assim, o pior dos meus medos se tornou realidade. Ah, então você era um cagão. Seu crente bundão, seu franguinho. Você estava cheio de medo, por isso que você tinha essa vida redondinha. E tem um monte de gente que está sendo um crentinho, igual boneca na caixa. Faz nada de errado, está tudo bonitinho. Só que por trás você tira assim, é só medo. Não peca por medo. Ele não é pastor por medo. Ele não é missionário por medo. Ele não vive para Jesus por medo. Medo de não ter dinheiro, medo de ficar pobre, medo de não ter provisão, medo que eu preciso trabalhar e ninguém vai pagar minhas contas.
Mas hoje Jesus quer fechar os teus olhos, para você ser livre e viver sem medo, destemido. Então, se Deus deu, se Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu tenho, eu vivo. Enquanto o dia que eu não tenho, eu só lembro que eu vivi enquanto eu tinha. Para finalizar, livre-se do medo. Lembre, o medo é a distância entre a vida que você vive, da vida que você gostaria de estar vivendo. Você só não está vivendo ainda porque você tem medo. Cal, mas eu posso ter medo? Não. Mas medo é normal, Cal. Para os renascidos, não. Se o perfeito amor lança fora todo medo, quem nasceu do amor é amor. E eu te pergunto, quanto que sobra de medo no amor? Qual era o medo de Jesus? Qual era o medo de Jesus? Só que você acha que Jesus e você são diferentes. Não, Jesus era Deus, eu não. Não. Você nasceu da mesma semente que Jesus nasceu. Viver com medo destrói a sua alegria, a sua liberdade. Guarde isso. Uma pessoa que está com problema de liberdade e problema de alegria, ela está com problema de medo. Ei, qual é o teu medo? Viver com medo lhe faz perder as maiores oportunidades da sua vida. Por quê? Porque as maiores oportunidades da sua vida, elas vão ser maiores do que você. E isso te dá medo. Eu abri uma igreja no cinema, e se ninguém vir? E se eu ficar lá sozinho pagando as contas, porque ninguém ajudou na oferta? E um dia eu tive que encarar esse medo e falar, vai com medo mesmo. E eu estou 11 anos aqui, e essa conta está sendo paga por pessoas sentadas aqui. Não tenha medo de uma oportunidade, meu amigo. Não tenha medo de uma grande oportunidade. Fecha os olhos e fala, Senhor, se é do Senhor, eu estou dentro. O que você teme vai dominar sobre você. Tudo aquilo que você teme vai ser aquilo que vai te controlar. Se você teme a pobreza, você vai ficar pobre e não vai perceber. Se você teme perder o amor da sua vida, você vai viver sem ter desfrutado do amor da sua vida. Porque você temeu, isso te domina. O que você teme estabelece os limites da sua liberdade. Uma vida sem medo é uma vida sem limites. Com uma liberdade sem parâmetro. Onde eu posso tudo, Cal? Pode tudo. Não, mas isso é pecado. Aí o que te convém depende de você. Cal, mas Deus ele deixa a gente adulterar? Deixa. Senão ele estaria na tua frente falando, não adultera. Só quando você vai adulterar, ele não entra na frente, ele deixa. Por isso Paulo diz, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Viu? Se eu fosse você, eu não caminharia pelo que pode e pelo que não pode. Eu caminharia pelo que você deve, daquilo que você não deve. Mas eu posso? Pode. Você já pensou uma vida assim, onde você pode tudo? E a metade do que você não faz, você só não faz porque não deve, sabendo que você podia? E o dia que eu entrei nesse lugar com Jesus, eu falei, Jesus, sério que você me vê assim? Você não se ofende mesmo quando eu tomo uma decisão que não era bem a que você queria? Isso, não me ofendo. Jesus quer o melhor para você. Por isso tudo que Jesus quer eliminar a dor da tua vida. Por isso que algumas coisas que Jesus falaria para você não fazer, não é porque isso vai ofender ele, mas é porque isso não vai ser bom para você. E Jesus quer o teu melhor. O único acesso para o seu potencial vai ser você passando por cima desse medo que está dentro de você hoje. E eu te pergunto nessa manhã, qual é o seu medo? Hoje você vai passar por cima dele. E você vai entrar num lugar chamado potencial. Potencial. Tudo que eu posso, tudo que me cabe, tudo que é meu direito. O medo sempre se baseia nas mentiras que você acreditou sobre si mesmo. Então a sua liberdade, ela estará no outro lado da sua zona de medo. Por isso que entenda que enquanto você estiver no medo, a tua busca pela liberdade, ela é nula, ela é em vão. Não busque liberdade se você está aprisionado no medo. Você não vai conseguir viver essa liberdade. Dali que vem a rebeldia. Pessoas que estão a vida inteira no medo, e um dia que elas querem liberdade, elas na verdade vão para o outro lado. Elas espanam, metendo louco e fazendo um suicídio emocional. Porque no fundo elas estão mais frustradas e rebeldes do que livres. Esmague nessa manhã
com a sua fé todas as mentiras que a vida fez você acreditar. Você acredita em muitas mentiras, esse é o teu problema. E talvez foi teus pais lá na tua infância que geraram essa mentira. Talvez foi a sua faculdade, talvez foi um livro maldito que você leu pelo caminho e acreditou sobre mentiras. E eu te digo nessa manhã, silencie todas as mentiras que a vida fez você acreditar. Mentiras não são a voz de Deus no jardim. Por isso feche os olhos. Deus nessa manhã está perguntando para você: quem te disse que você estava nu? Quem te disse que você não fala em público? Quem te disse que você não é uma pessoa chamada para ser influência na sua geração? Quem te disse que você não é uma pessoa para prosperar e ser uma pessoa bem-sucedida nesse tempo? Quem te disse? Você não é suficiente, que você não vai dar conta. Jesus nessa manhã, Ele quer te trazer uma fé que ela é substância para despedaçar toda mentira da sua vida. A diferença talvez entre eu e você, daquilo que nós vivemos hoje, é que as mentiras da sua vida e as mentiras da minha vida, meu pai colocou uma fé que é uma firme substância dentro de mim desde criança. E cada mentira que vinha, eu pegava aquele tijolo. Imagine que a fé é um tijolo. E do jeito que a mentira veio, você despedaçava a mentira com o tijolo. Pá, pá, Cal, você vai ser pobre. Pá, Cal, você não vai viajar a lugar nenhum. Pá, Cal, você não vai ter filho. Pá, Cal, teu filho vai ser especial. Pá, Cal, você vai perder a mulher da tua vida. E você vai só quebrando. Só que onde a fé é líquida, ela não quebra nenhuma mentira. E talvez nessa manhã Deus quer colocar uma fé. E a Bíblia diz que a fé é uma substância. E aonde essa substância ela toca, toda mentira é desmiuçada, vira pó. Vamos ficar de pé. Nós queremos orar. E eu creio que nessa manhã Deus está te levando das sombras para a substância. Sua fé não é uma sombra que é inoperante. Sua fé é uma substância que ela destrói as obras das trevas. Ela destrói as mentiras do diabo. Por isso, cuidado com as convicções que você tem sobre você mesmo. Jesus nessa manhã está dizendo: não era isso que eu pensei sobre você. Isso é uma narrativa sua. Isso é uma voz do seu eu interior. Jesus nessa manhã está dizendo: quem te disse que você estava nu? Quem te disse que você não era boa o suficiente? Quem te disse que você não ia chegar naquilo que eu te criei para chegar? Faça da sua mente nessa manhã um reino e não mais uma jaula. Jesus quer iluminar a sua mente nessa manhã, tornando ela um reino. Saia dessa jaula, saia dessa prisão com grades invisíveis. Jesus está te chamando, vem para fora. Assim como Pedro desceu de um barco, Jesus está dizendo: desça e desembarque do seu medo. Mas Jesus é a água. Não interessa a água, sou eu que estou dizendo: venha, desça. Feche seus olhos, abra suas mãos assim e receba nessa manhã uma porção de coragem, de ousadia. Jesus está te entregando uma substância, uma fé que não é líquida. O texto ele diz assim: eu estou satisfeito como vocês têm conduzido tudo de modo cuidadoso e ordeiro. E eu estou impressionado, igreja no cinema, com a substância da fé que vocês têm em Cristo. Nessa manhã, Pai, onde tem uma fé líquida, uma fé de mentira, uma fé da religião, uma fé que não faz diferença, eu peço, Espírito Santo, entrega uma fé que é substância, uma fé, Senhor, que ela é poder suficiente de Deus para destruir toda mentira, toda tentativa de altivez das trevas que se levanta contra as promessas de Deus para a vida de cada um aqui. Nessa manhã o Senhor está entregando para vocês poder para os olhos serem fechados. Toque os seus olhos nessa hora, fisicamente, em um ato profético, e diz: Senhor, eu fecho os meus olhos nessa manhã. Eu fecho os olhos do entendimento. Eu não discerno mais o mal. Eu não quero mais enxergar o mal onde tem vida. Eu não quero mais enxergar, Senhor, ameaça onde tem oportunidade. Eu não quero, Senhor, mais enxergar vaidade onde tem pureza. Eu não quero mais enxergar, Senhor, concupiscência, egoísmo, ambição, aonde tem abundância.
Espírito Santo, nessa manhã, nós saímos daqui, Pai, com os olhos fechados, calando toda a voz que quer nos trazer medo. E se tem alguém atrás do arbusto nessa manhã, Jesus está falando: saia daí, volte para esse lugar. Eu te coloquei dentro de um jardim, esse jardim se chama prazer. Eu vim para que tenham vida, e vocês tenham vida em abundância. A abundância da graça e o dom da justiça vos foram dados em vida, para que vocês reinem em vida. Nessa manhã eu oro, Senhor, por salvação. Eu oro, Senhor, por reconciliação. E ainda de olhos fechados, faça das minhas palavras a sua, dizendo assim: eu declaro que eu escolherei a fé e não o medo. Diga bem alto: vou meditar acerca do que é bom e positivo, e acerca do que eu estou vivendo. Eu não gastarei a minha energia me preocupando, mas crendo. O medo não faz parte da minha vida. Eu tenho um destino. Eu não vou perder tempo com pensamentos cheios de desânimo e negatividade. Diga bem forte comigo: minha mente está focada no que Deus diz a meu respeito. Eu sei que os seus planos para mim é que eu seja bem sucedido e vitorioso, e viva em abundância e plenitude de vida. Por isso eu declaro: aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda Jesus, aplauda a sua declaração. Essa é uma manhã onde o Senhor está te tirando de todo medo. Não gaste a sua energia se preocupando. Use a sua energia para crer e para acreditar. Gaste a sua energia naquilo que você devia depositar sua fé. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque nas nossas palavras nós podemos criar o futuro que nós desejamos. Podemos profetizar o nosso próprio futuro. E nessa manhã eu agradeço porque nós chegamos nesse futuro que um dia nós olhamos, cremos, profetizamos, e hoje nós estamos aqui. Obrigado, Jesus, porque nós somos aqueles que vão ser kamikazes existenciais. Homens e mulheres que não se intimidam. Homens e mulheres que saem dessa manhã aqui destemidos, livres dos 6 medos da humanidade. E Pai, sem medo nós estaremos à frente, sem ter estudado nada mais do que eles, sem ter o carro melhor que o deles, sem ter mais influência do que eles. Livres do medo, seremos imparáveis. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Você já se sentiu assim? Deformada? Presa num lapso? Revivendo conversas como se estivesse faltando algum pedaço? Você fecha os olhos e ainda enxerga aquela menina aflita, em busca de acolhimento. Um lugar seguro ou alguém que consiga colocar em palavras aquilo que só você sente. Eventos que ocorreram há muito tempo alteram de modo quase permanente muitas mulheres. O coração ferido da mulher que sofreu abuso ou a mente da menina que presenciou os mais hediondos atos de crueldade e testemunhou espancamentos, estupros, agressões, é semelhante a uma boneca de pano rasgada, e seus tecidos continuam a fazer-se visíveis ao longo da sua vida. E até mesmo as lágrimas mansas, os passos apressados e os olhares vazios evidenciam a busca pelo encontro da voz que colocará em palavras essas feridas abertas. Então, essa mulher recebe um toque daquele que ainda a vê como a menininha que usa grandes laços, vestidos esvoaçantes e sapatinhos de boneca. Aquele que escuta o som dos pés correndo sobre o assoalho. Aquele que chorou por ver a sua menininha passando por injustiças é o mesmo que hoje a chama, assim como chamou Esther, Débora, Maria Madalena, Sara, Ana e Ruth. Eu sei, não é possível alterar o passado, mas você é uma sobrevivente. É a cura para crises
Quem sabe não foi para um tempo como esse que ele a levantou? Do outro lado do silêncio, há uma fonte que sacia as almas feridas da humanidade sofredora. Descobrir a sua voz não é uma conquista, mas um encontro. E esse encontro foi marcado. Você aceita o convite?